Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana, a vice-presidente da The Lycra Company para a América do Sul. E a ideia desse nosso bate-papo de hoje surgiu da demanda de clientes, fornecedores, parceiros, né, no geral, que queriam entender um pouquinho de que forma a indústria se preparou durante esses meses aí de Covid-19 para que as fábricas estejam rodando, garantindo a segurança e a saúde dos funcionários. Então, a ideia aqui é que a gente faça uma conversa interativa. Quem quiser fazer perguntas, é só digitar que serão respondidas ou aqui, ou se não der tempo depois. Mas a ideia é trocar um pouquinho essa experiência da indústria para minimizar um pouco os efeitos da pandemia da Covid-19. Para esse nosso bate-papo, a gente tem 3 convidados. O primeiro deles, eu queria dar bom dia e agradecer a presença do Ricardo Souza, que é o diretor de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da Cargill. Ricardo, bom dia e obrigada por aceitar nosso convite. Adriana, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui com você, com os colegas também, da gente estar aprendendo juntos, né? Acho que essa é a iniciativa, é a troca de experiências para aprender e como fazer a abrangência das ações aí que a gente tem tido essas experiências com os outros colegas. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Também participa desse nosso encontro o Sérgio Stella, que é o diretor de operações da The Lycra Company no Brasil. Sérgio, obrigada por estar com a gente aqui hoje. Obrigado, Adriana. Bom dia a todos. Vamos, então, compartilhar a experiência nossa aí nas operações da The Lycra Company nesse período que nós estamos vivendo aí. Espero que seja útil, espero que ajude. Legal, com certeza. E para terminar, né, esse nosso painel, a gente também convidou a Vanessa Moya, que é a gerente de Meio Ambiente, Saúde e Segurança da The Lycra Company. Bom dia, Vanessa. Obrigada por estar aqui com a gente também. Oi, Adriana. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de participar dessa conversa e poder compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo na fábrica aqui nesse cenário do Covid também. Legal. Bom, para começar aqui nosso bate-papo, eu queria fazer primeiro uma pergunta para vocês 3, então Sérgio, Vanessa e Ricardo, vocês que estão, né, à frente de operações complexas e tiveram um tempo muito reduzido para implementar medidas, comunicar, testar, eu queria que vocês compartilhassem um pouco nesse começo a experiência de vocês de medidas implantadas, como foi a velocidade e como foi feito. Eu queria assim, entender um pouquinho dessas boas práticas implementadas e de que forma foram feitas. Então, Sérgio, se você puder começar. Pois não, vamos lá. Bom, a gente começou monitorando desde janeiro. A gente tem operações na China e aí a gente estava monitorando o que vinha de notícia de lá, como é que a fábrica da China nossa estava lidando. Então a gente começou a monitorar muito cedo e a gente tinha um plano local aqui com diversos níveis, diversos disparadores para cada nível, né? A gente teve uma primeira ação quando teve o primeiro caso no Brasil e foi evoluindo, e quando teve o primeiro caso aqui na região de Campinas foi quando a gente foi para o nível maior aí de alerta, com o comitê de crise. Nesse período todo, a premissa que a gente adotou é que o mais importante nesse momento, em primeiro lugar, é proteger as pessoas. Tá? Isso sempre foi para a gente a premissa, não ia ser diferente agora, mas também porque com as pessoas protegidas, isso também protege a operação da empresa. Se a gente tivesse um cenário com muitas pessoas contaminadas ou com muitas pessoas em quarentena, a gente também não ia conseguir operar. Então, essa foi a primeira premissa para a gente trabalhar. E a direção que a gente adotou durante essa crise toda para nortear as ações foi que a intenção nossa era que os operadores não corressem mais risco trabalhando na fábrica do que, por exemplo, indo ao supermercado. Então, como é que a gente fazia para tornar a fábrica e tornar a jornada deles e o trabalho
o mais seguro possível para que eles não fossem para a fábrica para correr riscos, né? Isso aí norteou todo o trabalho nosso, né? E a partir daí o comitê de crise, que é composto por as pessoas de operações, envolvendo também recursos humanos, compras, logísticas e o legal, atuando diariamente aí para a gente avaliando como está a situação, que medidas a gente tem que implantar, como é que está caminhando a implantação da medida, como é que está o funcionamento de uma medida já implantada, né? E a gente aí passou a atuar com as medidas aí em três eixos diferentes. Um eixo que é a gente chama o eixo das medidas de higiene, que é realmente para evitar que o vírus esteja no ambiente lá da fábrica, né? Num segundo eixo, são medidas de restrição, para evitar o máximo possível a entrada do vírus no site, né? Em terceiro lugar, as medidas de distanciamento social para que a gente consiga evitar a transmissão do vírus dentro da fábrica. Até agora, com esses mais de 2 meses que a gente está nesse cenário, a gente tem tido sucesso, a gente não tem nenhum caso nas operações de Covid, e as medidas que já estão funcionando, e a gente continua olhando, aperfeiçoando e buscando medidas conforme o conhecimento da doença vai evoluindo, conforme outras práticas a gente vai observando nas nossas outras fábricas ao redor do mundo e com parceiros que a gente conversa, interagindo bastante. Bom, acho que em termos gerais é isso. A Vanessa agora pode falar um pouco mais das medidas em si, o que a gente fez. Isso mesmo, Sérgio. Dentro da categoria de higiene, nós iniciamos com a instalação dos dispensers de álcool gel e borrifadores de álcool e papel nas áreas. O desafio foi conseguir mudar a rotina das pessoas, incluir o uso do álcool, principalmente na desinfecção dos equipamentos, itens de uso comum. Nas fábricas, na operação, a gente tem vários equipamentos que são compartilhados entre as pessoas lá que estão operando as máquinas, e a gente precisava, então, que esses equipamentos fossem limpos, com uma frequência alta a cada uso, com álcool, né? Então, a gente usou campanhas nas áreas para estimular que os próprios operadores identificassem esses itens. Daí surgiu o botão da máquina de café, telefones, o próprio caixa eletrônico da fábrica, e dessa forma a gente, então, conseguiu aumentar a conscientização deles, distribuir melhor esses dispensers e os borrifadores, e assegurar que eles estariam utilizando. A gente também tem um refeitório na fábrica que fornece todas as refeições, um buffet. Então, também havia preocupação com relação à exposição da comida e ao manuseio dos talheres para colocar a comida no prato. E a nossa decisão foi, então, substituir o buffet pela marmita. Então, o refeitório continua trabalhando, mas produzindo as marmitas. A gente também adotou as máscaras, né? Isso parece simples, mas a gente percebe que com o tempo começam a surgir as dificuldades, né? Então, tanto a adequação com máscaras de amarrar ou máscaras que vão na orelha, pessoas mais sensíveis que apresentam alergias, e o formato do rosto, a questão do embaçamento do óculos. Então, esse foi um trabalho de continuamente acompanhar e corrigindo e acertando e fazendo as melhorias para que as pessoas se sentissem bem e conseguissem trabalhar o tempo todo com a máscara, né? Isso dentro desse eixo de higiene. Na questão de restrição de acesso, a gente já iniciou cancelando todas as visitas e, lógico, se teria alguma coisa que fosse exceção, precisaria de uma autorização do próprio Sérgio. A gente implementou um questionário para que todos que cheguem na portaria preencham, e esse questionário faz uma verificação dos sintomas, ajude a gente a identificar se a pessoa está com algum sintoma ou se teve contato com alguma pessoa de risco. E uma vez respondido sim para alguma dessas questões, a portaria já direciona a pessoa para uma sala de isolamento, comunica à área médica, e aí a área médica vai fazer o atendimento. Também tivemos o cuidado de se preocupar com a higienização dessa sala após cada atendimento, para garantir que ela também não fosse um meio de contaminação. Adotamos a medição de temperatura logo na portaria, na entrada, para também ser um fator de passa ou não passa. A área médica fez a triagem de todas as pessoas do grupo de risco, aquelas pessoas que têm doenças crônicas ou questões de idade.
e aí definiu a quarentena para os casos críticos. Revisamos as atividades em geral, manutenção, projetos, e a gente manteve, então, aquelas que seriam essenciais para a segurança e operação da fábrica, né, para que as pessoas estivessem seguras e que a gente não tivesse nenhum problema com os equipamentos. Na categoria de distanciamento social, a gente iniciou com home office, então, para todas as pessoas que poderiam realizar suas atividades à distância. Para quem continuou trabalhando na fábrica, a gente redistribuiu os escritórios, as estações de trabalho, para que eles conseguissem manter o distanciamento. Fizemos várias marcações no piso para auxiliar, então, nas rotinas de reuniões diárias de segurança, para as reuniões das áreas, para poder fazer a ginástica laboral, todos os momentos que eles precisam estar juntos, a gente, então, fez marcações para que eles conseguissem estar juntos de uma distância segura. Fizemos marcações na entrada das portarias, para poder, na hora que chega o ônibus, as pessoas manterem o distanciamento. Dentro do ônibus, as pessoas estão mantendo as poltronas distanciadas, nos vestiários, nas copas. Então, a gente foi também trabalhando com eles, e eles foram identificando aonde haviam aglomerações, nos bancos de descanso, a gente fez marcações para que as pessoas sentassem nas pontas e mantivessem esse distanciamento. A fábrica, ela é ampla, nós temos 3 prédios, mais 2 são fábricas, então, e 2 portarias, então a gente conseguiu implementar uma cerca física, dividir a fábrica em 2 fábricas totalmente independentes. Então, nós separamos transporte, portarias, vestiários, o refeitório, equipes de terceiros e de manutenção, então elas operando de forma independente, para que a gente minimizasse o risco de ter que parar a fábrica caso a gente viesse a identificar um caso positivo de Covid dentro do site, dentro da fábrica, né? Então, isso foi uma medida também que a gente seguiu, uma orientação, uma prática adotada em outra fábrica nossa na China, e que ajudou a gente a minimizar bastante as interações entre as pessoas dentro da própria fábrica. Para isso, a gente teve que fazer, então, alguns procedimentos de transição de equipamentos entre as 2 áreas, e também transição de pessoas. E para todos esses casos, as proteções, o sistema de emergência nosso, a brigada, a resposta, né, o sistema de resposta à emergência, se manteve superior a isso. Então, se houver alguma emergência, a brigada se une, independente do lado onde estão as pessoas, né? E os recursos eletrônicos? Não pode. Por favor. Recursos eletrônicos para um suporte remoto. Então, a gente também preparou algumas salas com televisão, equipamentos de som para conferências, tablets, para que a gente conseguisse, de longe, manter as rotinas, os rituais, as reuniões das áreas, fazer o acompanhamento do pessoal de forma remota. A gente também identificou que na produção a gente tem bastante ruído, e com o uso da máscara e o distanciamento, isso dificulta bastante a comunicação entre as pessoas. Então, conversando com eles, testamos alguns megafones e deu muito certo. Então, a gente adquiriu os megafones para as áreas e eles estão usando com bastante aceitação, bastante sucesso. Então, essas foram as medidas que a gente foi adotando ao longo desse período e que tem nos ajudado a manter a saúde das pessoas e a operação segura da fábrica. E o Ricardo vai complementar agora com a experiência da Cargill. Bacana. Obrigado, Vanessa. A Vanessa cobriu quase tudo aí que eu tinha para compartilhar com os colegas aí. Eu queria fazer uma conexão, então, com a pergunta da Adriana, com a fala do Sérgio e da Vanessa também, e trazer um cenário Cargill. Cargill, no Brasil, nós temos 150 localidades, divididos isso em fábricas, armazéns, escritórios, centros de pesquisas. E a primeira pergunta da Adriana foi com relação à agilidade que tem para implementar e com o desafio desse Cargill. Então, o que nós utilizamos foi uma sistemática de reuniões diárias, tanto com a equipe de EHS, quanto com toda a diretoria também, diárias de 30 minutos, mas bem baseada em ações e colocando como premissa a excelência em comunicação, em entendimento, porque tendo 150 locais diferentes, todos eles têm que começar as ações de forma simultânea,
né? A gente não pode uma começar na frente e outra atrás. Nós estamos falando de 12 mil, quase 13 mil funcionários. Em todo esse período de janeiro para cá, nós temos até agora 22 pessoas no Brasil infectadas que trabalham na Cargill e a gente consegue quase que garantir que essa infecção foi externa, exatamente pelos comentários que o Sérgio fez e que a Vanessa também trouxe para a gente aqui, né? E agregando, então, conectando ao tema do Sérgio, sim, nós aproveitamos, então, por ser uma multinacional, né? E foi criado, sim, o Comitê Global, com experiências dos países da Ásia, da Europa, aprendendo com os Estados Unidos também, e implementando exatamente essas ações que a Vanessa trouxe. Temos algumas outras um pouco diferentes, e é essas que eu queria dar um destaque maior, né? A Cargill está investindo bastante num teste de odor. Nós chamamos internamente de smell test, né? Mas nós identificamos através de estudos, de pesquisas, inclusive implementado na parte militar dos Estados Unidos, que 66% das pessoas que contraem Covid, elas perdem o olfato. E muitas vezes essas pessoas contraem o vírus e não apresentam nenhum sintoma de febre, de tosse, dor de garganta, que são os comuns, né? Então nós começamos a implementar esse teste de odor, perguntando primeiro como é que está a pessoa, se ela teve contato com alguma pessoa infectada, e depois pergunta como é que está seu odor. E é normal as pessoas não perceberem, né? E de repente fala assim, pô, é verdade, eu acho que eu não estou sentindo o odor. Aí nós trazemos essas pessoas para uma sala, a sala de isolamento que a Vanessa comentou, e com 2 frascos com líquidos incolores, um deles é água e outro é vinagre de maçã, nós molhamos aí um cotonete, né, e dá para a pessoa sentir, e é interessante que na hora que ela cheira o vinagre, o próprio rosto dela já muda, e aí a gente detecta se essa pessoa está sentindo ou não odor. E quando ela não sente, nós colocamos essa pessoa numa quarentena de 72 horas, né, que é normalmente o período onde que se manifesta qualquer outro sintoma de febre, dor de garganta e assim por diante. A gente tem tido ótimos resultados, inclusive essas pessoas infectadas que eu citei anteriormente, nós também contatamos essas pessoas para ver a questão de odor, e esse percentual que eu citei de 66%, 70%, ele reflete também nessas pessoas infectadas. Então é um teste que eu recomendaria, custo praticamente zero, lógico que tem que tomar todos os cuidados de distanciamento das pessoas que vão ser avaliadas. Além disso, a Cargill tem praticado simulados, né, em cada site, e simulados no sentido de, e se nós identificarmos uma pessoa com sintoma durante a jornada de trabalho, o que nós temos que fazer? Que área que nós temos que higienizar, depois sanitizar, levar para a sala de isolamento, como vai ser o transporte? E é muito interessante fazer esses simulados, que você identifica um conjunto de gaps, assim, de oportunidades imensa. Um terceiro ponto, um aplicativo que a gente está começando a fazer um piloto agora no site, tem que ter todo um cuidado jurídico também com essa questão, a gente está em discussão ainda, mas esse aplicativo, ele contribui para rastrear as pessoas que possam ter tido contato com uma possível pessoa infectada dentro da sua fábrica, né? Então, eu, Ricardo, estou infectado, ele consegue, através de Bluetooth, identificar as pessoas que tiveram contato comigo por uma distância de 2 metros, menor que 2 metros e superior a 15 minutos, e aí você consegue maior efetividade para rastrear e tirar essas pessoas também, colocar em quarentena, né? Uma preocupação grande também com os nossos colegas em home office, como foi citado aqui, então a gente fizemos várias campanhas fechando a questão de riscos de acidentes de trabalho em home office, doenças ocupacionais, um suporte psicológico também disponibilizado para essas pessoas. E, por fim, fizemos também um mapeamento nas nossas fábricas, nas nossas localidades, de quais funcionários nossos e também contratados têm na família um profissional de saúde, né, que trabalha no hospital, num posto de saúde, que possa estar mais exposto ao vírus, ou quais desses funcionários visitaram o hospital na última semana e teve contato com um profissional de saúde. Tendo essa informação,
você consegue fazer uma triagem um pouco mais apurada, consegue lá fazer o teste de odor durante a jornada de trabalho, consegue também a medição de temperatura mais vezes, você monitora essa pessoa um pouco mais de perto, né? Então de forma geral, são essas as ações que a Cargill tem implementado até então, conectado com o que o Sérgio e a Vanessa trouxe também. Muito legal, obrigada aos três. Ô, Ricardo, você sabe que eu gostei desse Smell Test, eu acho que eu vou implantar aqui em casa. Só vai entrar quem passar pelo Smell Test agora. Você sabe que uma dúvida que eu tenho, aí Sérgio e Ricardo, toda vez que a gente pensa em atividades industriais, especialmente de dois grupos grandes, né, como a Cargill e a Lycra, a gente pensa em todos os processos e na velocidade de implementação de ações, né? E talvez num momento desse, se fôssemos seguir os processos tradicionais de passagem de fase, de aprovações, talvez a gente ainda estaria discutindo agora como seria o Smell Test, né? Então, o que eu queria ouvir um pouquinho de vocês é sobre esse tema de agilidade e velocidade, né? Se vocês pudessem citar algum exemplo, coisas que foram criadas e tiveram que ser aprimoradas ao longo do caminho. Vamos falar um pouquinho de velocidade. Começar pelo Sérgio. Bom, vamos lá. Como você falou, Adriana, realmente os processos tradicionais não iam ajudar. Ajudam bastante na estabilidade de uma manufatura, mas nessa situação foi muito mais parecido com os processos de lançamento de um produto numa startup. Muita coisa do que a gente fez foi a gente testar rápido uma versão beta, entender o que funciona, o que não funciona e ir ajustando, né? Essa velocidade e esse ajuste são o que faz a coisa funcionar, porque normalmente a gente viu isso com quase tudo que a gente implementou. A ideia que a gente tem, o jeito como a gente põe para começar a implementar, não é o jeito que funciona melhor. A Vanessa falou da implementação do álcool gel, foi das primeiras coisas que a gente fez, e a gente viu, ok, vamos pôr álcool gel, então tá bom, vamos pôr ali nas copas, nos cafés, e pusemos um monte de álcool gel. Aí começa a aparecer, bom, como é que tá? Pô, faltou, putz, e o corrimão? Vamos pôr no corrimão também. Tá, mas o pessoal não entendeu o que fazer com o álcool gel. É para passar o álcool gel no corrimão ou na mão? Vamos pôr um aviso lá, vamos explicar isso para as pessoas. Bom, agora o álcool gel está na pia, mas a pia está longe da máquina. Então, vamos pôr mais perto da máquina, mais perto da estação de trabalho. A Vanessa falou, e o caixa eletrônico? Então, cada uma dessas coisas dependia desse ajuste, dessa verificação e desse ajuste. Mais ou menos como lançar um produto novo. Só que tem o risco de você lançar um produto novo e dar errado, né? A gente, para as medidas assim, algum álcool gel é melhor do que nenhum álcool gel. Então, mesmo a medida funcionando em versão beta, ela já tem alguma efetividade, ela já vai ajudando as pessoas a se acostumarem com a medida. Todas as medidas que a gente implementou também, a gente viu que tem um período de adaptação das pessoas até elas acostumarem e aquilo ficar efetivo, né? Então, foi essencial isso. Essencial o foco, a gente chama de foco no resultado, né? A gente fala, bom, tá bom, vamos pôr álcool gel? Pois o álcool gel, tá resolvido? Não é isso. As pessoas estão seguras, está funcionando o álcool gel, tá funcionando como a gente queria, as mãos das pessoas estão limpas, e voltando nisso, a gente ia fazer as perguntas e observar, e para validar o que está funcionando, o que não está. Né? Para esse ciclo funcionar, uma coisa que é essencial é o comprometimento e a colaboração de quem está na fábrica. Então, para querer tentar tolerar as versões beta, que às vezes não estão ainda do jeito muito amigável, e dar os feedbacks, né? Então, a gente fez uma comunicação frequente, muito enfática da intenção nossa de proteger as pessoas, tá? E a gente também buscou atuar rápido nos feedbacks, mesmo em coisas que às vezes não eram tão críticas, mas iam passar a mensagem para as pessoas de que elas podiam trazer as preocupações de alguma coisa que a gente pediu para fazer, mas não está conseguindo fazer direito, não está funcionando bem, que a gente ia atuar. Tá? Isso permitiu com que a gente conseguisse implementar rapidamente as várias medidas, mas eu repito, nenhuma delas eu acho que ficou do jeitinho que a gente pensou quando a gente
partiu para a implementação e decidiu no comitê de crise, vamos fazer isso. Todas elas passaram por esse ciclo grande de ajustes e velocidade e ajuste e monitoramento. Acho que é isso, Adriana. E do seu lado, Ricardo, alguma coisa que você possa compartilhar com a gente? Sim, Adriano, eu me conecto com o Sérgio novamente com a questão da melhoria diária. A gente está aprendendo com essa pandemia. Eu acho que os desafios, basicamente, para garantir a agilidade, são basicamente 4. O primeiro é a Cargill, no nosso caso, ela é uma operação que é caracterizada como essencial, então ela deve continuar funcionando porque ela alimenta as pessoas. Se a operação deve continuar essencial, você tem que atender requisitos legais e tudo que você traz para implementar na fábrica, você tem que ter uma base de estudo científica. Então, eu comentei daquela conexão muito forte com a liderança e com o time de EHS. Com a liderança, nós não temos dificuldades quando o desafio é manter a operação. Nós trazemos a questão do atendimento a requisito legal, base científica, na hora é aprovado, a gente só taticaliza essa aprovação para as localidades, que é o como fazer e, claro, melhorando a cada dia. Acho que um ponto importante também é a calma que a gente tem que trazer para os funcionários, né? Essa calma ajuda, porque está todo mundo ansioso, você chega em casa, liga a televisão, é Covid, então é muito importante estar levando essa calma, essa transparência das informações. Quando detecta alguma pessoa que foi em quarentena, não tem problema, você não precisa criar nada imenso. Vai o líder lá de turno, conversa com as pessoas, olha, colocamos aquela pessoa em quarentena para prevenir e tal. E outro ponto importante também para garantir, porque a agilidade ela vem com a disciplina também de fazer acontecer, né? É que as pessoas tenham essa disciplina de respeitar esses protocolos dentro das nossas fábricas, das nossas localidades, usar máscara, higienização, mas uma preocupação imensa com o fora da fábrica, que hoje é a grande preocupação da nossa população, né? Muitos locais estão abrindo comércio, estão voltando, estão flexibilizando no número de infectados e trazer de novo para as nossas operações, né? Então, essa calma, o amenizar a ansiedade, mas trazer também uma consciência de que tem que seguir esses procedimentos, tanto dentro quanto fora dos sites, das fábricas, é muito importante. Que bom, que bom. Obrigada por compartilharem aí as iniciativas. Está chegando algumas perguntas aqui, então eu vou emendar uma delas aqui para falar um pouquinho de home office agora, né? Quando a gente pensa em home office, no escritório já é um ambiente mais, não sei se é fácil a palavra, mas o home office já é uma prática mais habitual. Quando a gente pensa no ambiente fabril, algumas empresas tiveram, né, que começar agora com a prática de home office. Então, eu queria ouvir de vocês primeiro, né, Vanessa, Ricardo, como funcionou essa prática de home office na fábrica. E depois, chegou uma pergunta aqui, bem interessante, perguntando se a gente percebeu alguma reação emocional atípica nas pessoas. Então, eu vou começar respondendo essa pergunta e depois a gente fala do home office na fábrica, acho que vai ser mais fácil. Eu acho assim, né, a gente está vivendo num esquema diferente de home office, aqui na Lycra já há 9 semanas, talvez entrando na 10ª semana. E, sem dúvida nenhuma, nas equipes a gente percebe momentos de altos e baixos em todo mundo, né? Tem semana que todo mundo começa muito bem, mas tem semana que você vê que um ou outro ali está precisando de ajuda. E as práticas que a gente adotou logo de cara e globalmente, não só aqui no Brasil, foi uma política de estar mais próximo das pessoas, mesmo fisicamente distante. Então, o RH teve um trabalho, né, teve um papel muito importante, os líderes também, de se manterem conectados com as pessoas onde quer que elas estejam. Então,
Na área comercial, por exemplo, a gente implementou um happy hour virtual, onde uma vez a gente trouxe uma pessoa para cantar e tocar um violão, cada um ali com o seu drink, para tentar estar mais conectado. E também uma prática de frequência de ligações para saber como a pessoa está naquele dia, e qualquer coisa diferente do usual rapidamente foi tratado. Então, acho que não dá para a gente descartar que realmente é um momento completamente diferente. E que não está sendo simples nem para quem tem família, nem para quem é solteiro, cada um tem seus dilemas, né? O trabalhar e fazer o almoço e o dever de casa do filho. Cada um tá na sua realidade. Então, eu acho que aqui do nosso lado a política foi a da proximidade, mesmo estando fisicamente distante. E aí, Vanessa, queria ouvir primeiro de você, como foi essa história do home office no ambiente fabril, né, também? Sim, Adriana, e o home office foi bem radical, né? A gente deixou na fábrica apenas as pessoas com os papéis que não tem mesmo como serem desempenhados de forma remota, né? Então, isso ajuda a diminuir o número de pessoas na fábrica e também protege quem precisa continuar lá, né? Para ter uma ideia, a gente está trabalhando até em home office com os coordenadores, pessoal da supervisão. Então, eles estão dando um suporte remoto nas áreas. Eles têm um rodízio e vai de vez em quando para olhar como está lá. Eles não vão com a intenção de resolver os problemas, muito pelo contrário, eles vão para tentar olhar se os processos estão sendo seguidos, se tem alguma preocupação, algum ponto que a gente não consegue perceber de forma remota, né? Então, eles vão lá para validar mesmo os processos. As questões de ergonomia, para quem está trabalhando de casa, isso foi um aprendizado, né? A gente recebe toda a orientação para pegar os pertences, computador, aquilo que você vai usar material de trabalho, põe na mochila e leva para casa. Quando a gente começa a trabalhar, a gente percebe que a empresa tem nos escritórios a estrutura de mesa, cadeira, os descansos de apoio de mão, teclado, o monitor, e nem sempre você tem isso em casa. Então, as pessoas, a gente teve reportes, sim, de dores, e dores que seguiram, que foram contínuas. Então, a gente fez um trabalho com a área médica, de entrar em contato com as pessoas. A gente também fez uma pesquisa para que as pessoas pudessem responder, e a gente conseguia, através dessa pesquisa, então, rastrear onde é que estão as fontes de preocupação e conseguir tratar para que isso não gerasse uma doença, uma lesão, né? Que as pessoas conseguissem também trabalhar bem de casa. A gente também teve uma live interna com esses funcionários, onde o RH e a área médica puderam conversar com as pessoas, tanto compartilhar boas práticas de... aquelas questões que parecem simples, mas são importantes para quem está trabalhando de casa. O cuidado com a roupa, né? Não vai ficar trabalhando de pijama, fazer alguma prática esportiva, algum exercício, alguma zumba, algum exercício ali no espaço que você tem, uma caminhada, subir escadas dentro de apartamentos, né, quem mora em prédios. Então, ali a gente pôde ter tanto aspectos de saúde física, quanto saúde mental, e as pessoas puderam, então, explorar e fazer perguntas e tirar suas dúvidas. Dessa live surgiu a oportunidade de uma segunda live sobre o Covid específico, então as pessoas ainda tinham muita insegurança e queriam orientações da área médica. Isso foi bem legal também, foi um trabalho bem legal para ajudar também no lado emocional das pessoas em casa, como absorver as informações e poder julgar melhor as informações que a gente está recebendo da mídia, né? Surpresas boas apareceram, principalmente na linha do quanto é possível ser feito à distância. Então, o uso dos tablets, os vídeos, a gente teve a oportunidade de fazer uma recertificação da ISO 9000, na ISO 14000, na parte de meio ambiente. E a gente fez acho que foi a primeira certificação que eles tiveram de forma remota. Então, a gente andou pelas áreas com tablet, com caixinhas de som, o auditor pôde conversar com os operadores, fazer toda a auditoria de forma remota. Isso foi bem legal, conseguimos apresentar todos os documentos requeridos. O Sérgio tem feito conversas com os operadores no café, nas áreas de copa. Então, a gente tem lá um facilitador que leva o tablet na área, liga lá, faz a conexão,
e o Sérgio conversa com quem está lá, né? No começo o pessoal se assusta, de onde está vindo essa voz, aí começa a conversa. Então, são oportunidades que a gente tem de estar próximo das pessoas e conseguir perceber esses sinais de sentimentos, de frustrações, de ansiedades, e conseguir trabalhar isso. E também a gente percebeu os operadores assumindo a responsabilidade para tocar o dia a dia, e isso deu mais condição até para os engenheiros e a liderança, os coordenadores, para que eles pudessem, então, desenvolver o suporte que eles precisavam, né? Então, a gente percebe nas reuniões diárias que a gente tem com as áreas para tratar das preocupações, dos problemas, que eles vêm realmente com aqueles pontos que estão pegando, aquilo que eles não conseguiram resolver, direcionar, aquilo que eles realmente precisam de ajuda, e isso é fantástico, né? Isso otimiza bastante os momentos, eles estão tendo uma autonomia muito grande, então é uma surpresa muito boa que a gente está tendo, e a gente fica bem tranquilo, então, de estar trabalhando de forma remota, porque a gente sabe que as pessoas lá estão tomando boas decisões e estão conseguindo separar aquilo que está no limite deles, aquilo que precisa de ajuda. Então, está fazendo um filtro bem legal, isso está sendo bem interessante. E do seu lado, Ricardo? Oi, na Cargill. A Vanessa novamente cercou tudo que eu tinha para falar. Excelente comentário dela. Acho que os pontos diferentes, vamos dizer, que a Vanessa não citou aí, a gente está trabalhando agora com a ansiedade das pessoas querendo voltar. Então, assim, tá muito interessante, tá todo mundo querendo voltar, tal. Sim, na parte ergonômica foi um ponto de atenção, então disponibilizar as cadeiras do escritório também. Um assunto que eu comentei rapidamente é a preocupação com acidente de trabalho dentro do ambiente doméstico, né? Isso é uma discussão polêmica, acho que vale a pena os times de HS, jurídico, discutir esse tipo de situação. Gympass virtual, para estar movimentando essas pessoas aí, né, durante a jornada de trabalho. E uma coisa que está partindo muito da liderança e que está sendo bem positiva é a questão de disciplina, que é o que mais preocupa a gente. É muito comum a gente conversar com um colega que está fazendo home office e ele falar que ele trabalha mais do que ele trabalhava na empresa. Então, a disciplina está sendo essencial agora, você respeitar o teu horário de refeição, você tomar teu café normal, e você chegou no final do dia, para de trabalhar. Então, como a gente trabalha muito hoje com Microsoft Teams, com Skype, a gente começa a ver as pessoas que estão aí em vermelhinho, em verdinho, e começa a cutucar. A liderança começa a provocar as pessoas para respeitar o horário realmente, porque se não respeita, já traz um dano, né? Seja psicológico, seja ergonômico, em qualquer lado. Então, esses estão sendo os desafios da Cargill, atrelado ao que a Vanessa trouxe também. Nossa, que bom ouvir isso, Ricardo, que não, né, não sou só eu que estou achando que estou trabalhando mais do que o normal, e que bom que a empresa está se preocupando com isso para manter a saúde das pessoas. E, Vanessa, eu acho que eu faltei nessa live do médico da Zumba, porque a Zumba não entrou ainda aqui, não. Preciso pensar em alguma coisa para manter a saúde física, né? Digamos assim. Agora, Sérgio e Ricardo, falando um pouquinho de tecnologia, automação, tem algum exemplo que vocês possam compartilhar de algum processo que está sendo implementado, visando, né, uma adequação a esse novo momento? A gente está falando de empresas de segmentos diferentes, né? A Cargill no agro, a Lycra no têxtil e médico. Então, algum compartilhamento que vocês possam fazer com a gente de processo de automação que foi implementado ou que está sendo implementado para criar condições mais adequadas de trabalho? Sérgio primeiro, eu Ricardo? Não, pode ser. Sério, vai lá, Ricardo. Começa por você.
a velocidade com que surgiu a pandemia e até o momento é um pouco complexo de você implementar tecnologias ou automatizações em linhas e principalmente em fábricas que não são tão novas, né? Então isso demanda um certo tempo. Tecnologias que a gente está aproveitando e que já utilizava antes é a questão de drone para fazer inspeções em silos grandes para avaliar a integridade, onde a gente não precisa colocar a pessoa lá. É o aplicativo que eu citei para fazer a rastreabilidade das pessoas que possam ter tido contato com uma pessoa infectada. É a análise de medição de temperatura usando câmeras, onde você não precisa fazer uma medição um a um, você consegue detectar um conjunto de pessoas. Existe uma outra tecnologia disponível que a gente está estudando agora, que é um contador digital do número de pessoas que possam estar numa sala, num devido local, para respeitar o espaçamento, e a partir do momento que tem aquele número, já tem uma sinalização imensa lá, não permitindo, a gente está em fase de análise dessa tecnologia, mas o que trouxe todo problema ou todo desafio como a pandemia traz sempre uma oportunidade também, é assim que a gente deve avaliar. Então, um fato que não é tecnologia e nem automação, mas que trouxe um benefício para a Cargill foi a revisão de fluxos. A gente começou a reavaliar fluxos, principalmente quando nós falamos de caminhoneiros que circulam nos nossos sites, por onde ele passa, a quantidade de papel manuseada, o que você pode transformar isso em tecnologia e receber de forma digital. Então, foi implementado um tipo de um Lean Manufacturing para minimizar ou reduzir fluxos e tornar mais ágil a empresa, justamente para reduzir o número de pessoas dentro do site e interação delas. E do seu lado, Sérgio, alguma coisa para compartilhar com a gente? Acho que você está no mudo, Sérgio. A gente não te escuta. Ótimo, desculpa. Bom, similar a Cargill, manufatura para implementar grandes automações, além do tempo, normalmente exige um despende de capital que não é o foco agora. O foco agora é mesmo no caixa, né? A gente buscou, sim, usar tecnologias que já tinha disponível, a gente está usando mais, por exemplo, tablets e comunicação usando celulares, usando acesso remoto, tablet, e muita coisa também que a gente está fazendo, aproveitando para melhorar o tratamento de dados, para agilizar a informação para tomada de decisão. Isso está acontecendo bastante. A gente está buscando também soluções que não são tecnológicas e que requerem pouco investimento. A gente, por exemplo, eliminou uma etapa de preparação de embalagem que envolvia manuseio. Então, é uma etapa menos de alguém manuseando, tendo que pôr a mão na embalagem. Uma outra etapa, uma outra operação também de separação que envolvia manuseio, a gente eliminou, achou um jeito de não precisar de já fazer na máquina mesmo. Então, essas coisas a gente está buscando, sim, e estão aparecendo várias melhorias nesse sentido. Ótimo, ótimo. Ô, Vanessa, eu queria ouvir um pouquinho de você, o papel, né, do profissional da sua área nesse momento. Então, o papel do profissional de segurança nesse período, você já comentou, né, com a gente aí um pouquinho das ações, mas algo mais que você gostaria de reforçar sobre o papel do profissional de segurança? Sim, ele é a pessoa que consegue olhar de fora, né, que consegue ajudar nas análises de risco dessas próprias mudanças e na implementação das medidas, né, para ajudar a proteger e ajustar, né. Então, ele é a pessoa que está lá, que consegue ajudar a gente a avançar nesse processo da forma melhor possível, né. A gente sabe que essas mudanças precisam ser incorporadas no trabalho das pessoas, então são novas rotinas, desde o uso da máscara, como um novo EPI, até talvez a caminhada para o restaurante, que precisa ser com distância, né? As pessoas não podem estar muito próximas. Então, são pontos que ele está lá para poder olhar. E assim como ele, o profissional da área médica, né? Que faz todo o suporte para a questão da saúde das pessoas, a questão do emocional junto com o RH. A gente precisa conseguir orientar as pessoas e para isso a gente usou bastante comunicação,
né? Então, informação para os coordenadores, para estarem alinhados das mudanças que estavam sendo implementadas, do porquê dessas mudanças, isso é muito importante para as pessoas se sentirem, entenderem, né, o que está por trás e conseguirem utilizar ou levantar algum ponto de preocupação em alguma área que está vulnerável. Bastante informativo também por e-mail, reforçando, e a cada passo, então, olha, estamos comprando as máscaras, elas vão chegar. Então, são informativos que, às vezes, você não tem a solução, mas você vai dando a informação para eles estarem cientes de que aquele ponto está sendo tratado e que passo que está, né? O envolvimento das pessoas nas campanhas, então, vamos identificar onde é que tem os itens de equipamentos comuns, conforme eu já falei. Vamos identificar aonde mais tem atividades que a gente não consegue manter o distanciamento. Então, com esse trabalho, eles vão levantando as questões e a gente vai conseguindo trabalhar para resolver e para ter as mitigações necessárias, né? Então, acho que essa é a relação de confiança, que a gente estabelece do profissional da área de segurança, junto com as pessoas, com esse envolvimento e com esse retorno de que as coisas estão sendo tratadas e os ajustes sendo feitos para que eles possam, né, seguir da melhor forma possível. É daí que a gente tem a abertura para eles trazerem as preocupações, por menor que sejam. Ótimo, Vanessa, obrigada. Bom, a gente tem mais algumas perguntas aqui, eu vou tentar compilar numa última aqui para Ricardo e Sérgio, falando agora um pouco das medidas, né, Ricardo, como você comentou, a gente tem que olhar o lado meio cheio do copo e, de repente, uma situação como essa acelerou medidas que já estavam em mente, que foram implantadas rapidamente e que, em alguns casos, serão mantidas. Então, eu queria entender de vocês, que medidas vocês tomaram nesse momento e que vocês acreditam que serão mantidas para o futuro? E aqui também tem uma pergunta, quando a gente fala de visitas, vocês comentaram, né, Vanessa e Sérgio, que uma das ações foi o cancelamento de fornecedores à fábrica, né, a limitação do acesso de terceiros à fábrica. E aí eu queria entender se essas reuniões virtuais estão sendo eficientes e se a ideia é continuar. Então, Ricardo, se você puder começar. Claro, primeiro olhando para o futuro, nós temos um grupo de trabalho específico para olhar o pós-pandemia, porque o pós-pandemia só significa uma redução do número de infectados, é só isso, porque o vírus continua até que não tenhamos uma vacina que elimine. Então, existe um grupo de trabalho avaliando, tá legal, se as pessoas forem começar a retornar, o que nós devemos mudar no nosso ambiente de trabalho? E nós já identificamos mais de 200 ações que vão ter que ser feitas, e novamente, começa pela essencialidade. Aquelas pessoas que é possível continuar trabalhando home office, eu acredito que o novo normal naturalmente vai fazer com que isso aconteça. Não quer dizer que essas pessoas vão ficar a semana inteira, mas vão ficar 2 dias, 3 dias em home office. Isso eu acho que vai ser um processo natural. E nos novos escritórios do futuro aí, naturalmente, a gente vai ter que ter as separações, o distanciamento, barreiras acrílicas, até que a gente não tenha uma vacina, o uso de máscaras, podendo ser as máscaras artesanais, assim, a gente vai ter que seguir os protocolos que continuam, seja do Ministério da Saúde, OMS, CDC, pensando num futuro retorno. O ganho que eu vejo é basicamente em produtividade. Se a gente conseguir alinhar aquilo que eu falei da disciplina das pessoas que trabalham em home office, respeitando o horário, a gente vai perceber que não tendo a parte logística, os colegas que trabalham numa cidade têm que andar 100 km para chegar na outra, você acaba ganhando em produtividade, em qualidade de vida, está mais próximo da sua família. Então, tem fatores muito positivos que vêm pela frente e que a gente vai ter que revisitar. E dentro de fábricas, eu acho que a oportunidade que trouxe é justamente a questão de revisitar fluxos, né? A gente estava muito, nós sempre fizemos assim, né? E agora que veio o desafio, nos provocou a revisitar, e isso trouxe grandes benefícios, agilidades e resultados. Isso é muito importante. Durante esse processo que nós estamos fazendo, a maioria das empresas
as empresas, vamos dizer, como Lycra, como Cargill, não tiveram impacto nos resultados, na operação, continua normal e muito bem, e reflete também nos indicadores de saúde e segurança, né? Em questões de acidentes, de doenças, impacto zero. Então, eu acho que a gente vai ter uma volta, a gente vai ter que aprender com isso e aproveitar essa oportunidade para o retorno. Vai lá, Sérgio. Bom, como o Ricardo falou aí, aproveitando alguns pontos que ele comentou, eu acho que a questão do suporte remoto é uma coisa que eu acho que vai ficar. A gente viu o quanto que dá para fazer. Sim, a gente teve casos de engenheiros inspecionando equipamento de forma remota, fazendo desenvolvimento de produto de forma remota, e uma vez que você faz isso a 20 km de distância, você pode fazer a 20 mil quilômetros de distância. Então, uma coisa que a gente está vendo que vai aumentar muito é esse uso dos especialistas locais com atuação muito mais regional ou global, né? A gente está vendo a comunicação também, que ficou mais ágil, se a gente vai continuar com celulares e tablets, né? Mas acho que o maior que a gente viu até agora, a Vanessa comentou bastante, é essa redefinição dos papéis do time de suporte, os operadores e técnicos de manutenção com mais autonomia para tocar o dia a dia, e a equipe técnica e de supervisão com mais foco para dar o suporte e trabalhar em problemas complexos e melhorias. Seja esse foco facilitado pelo home office, né, como uma ferramenta para diminuir a interrupção e melhorar o foco, mas também com uma consolidação do jeito de trabalhar mesmo. Acho que é isso, Adriana. Ótimo, ótimo, Sérgio. Bom, a gente está chegando quase no fim aqui, a gente tem mais 8 minutinhos e tem 11 perguntas aqui. Então, vamos tentar fazer pelo menos mais uma. E aí eu queria falar para o pessoal o seguinte, quem não teve aqui a sua pergunta respondida, por favor, mande para a gente no lycra@lycra.com e a gente responde cada uma delas. E se for o caso, a gente faz, né, agora que vídeo call está na moda, a gente faz uma call para que as dúvidas possam ser tiradas. Tem uma pergunta aqui, Ricardo, eu vou fazer para você, sobre máscara. Se tem algum tipo de máscara que foi mais eficiente, se foi feito algum teste com máscara lavável ou de policarbonato, e qual foi a máscara mais eficiente que vocês adotaram aí na Cargill? Essa pergunta é excelente. Primeiro, máscara. Máscara e diamante, acho que máscara está valendo mais hoje do que no mercado de ações. Está extremamente complexo encontrar as máscaras que a gente julga eficiente. Então, qual foi o processo feito? Para os colaboradores, para os funcionários, terceiros, motoristas de caminhões, em geral, nós investimos na máscara artesanal. As localidades, como eu citei, são 150 locais diferentes no Brasil, que podiam comprar na Tia Maria, que confeccionava a máscara lá, seguindo uma especificação que nós passamos, comprem. Não existe teste de certificação para uma máscara artesanal, mas nós sabemos que ela é uma barreira. Ela é uma barreira para te proteger e para proteger o outro. Então, utilizamos para 100% dos funcionários a máscara artesanal, motoristas e visitantes. Para os funcionários que estão trabalhando na área de saúde, para os funcionários que estão fazendo aquela triagem que nós falamos aqui do smell test, e para os funcionários que atuam nos ambientes que tem poeira, químicos, o uso é normal, mantendo as máscaras que são definidas para aquela atividade. Hoje, a máscara mais eficiente com relação à Covid, ela é a N95 e PFF2 também, mas a dificuldade de encontrar no mercado é um desafio. Então, o Cargill está seguindo esse protocolo. Em geral, as pessoas usam artesanal e disciplinar o uso dessa artesanal, e as pessoas que estão na linha de frente, N95 e PFF2. Excelente, Ricardo, muito bom.
Bom, pessoal, não sei quanto a vocês, mas eu aprendi um monte aqui, adorei essa interação. Eu acho que a indústria ela segue adaptando processos, né, e metodologias para manter aí as fábricas rodando e a saúde de todos. A gente está num momento em que começa-se a retomada, né, principalmente aqui no estado de São Paulo, das atividades industriais. Então, eu acho que veio a calhar essa discussão hoje. Eu espero realmente que os exemplos citados aqui possam contribuir de alguma forma para as boas práticas das empresas. Novamente, quem quiser se comunicar com a gente, é só mandar uma mensagem que rapidamente vocês vão ter a resposta, e se for necessário também, a gente marca aí um Skype ou um Zoom ou qualquer coisa desse tipo. Vanessa, Ricardo e Sérgio, vocês querem fazer alguma consideração final, se despedir aí dos nossos ouvintes? Sim, né, gostaria de agradecer, acho que a discussão, a conversa foi muito legal. O foco continua na saúde das pessoas, elas precisam se sentir seguras em vir trabalhar e voltar para suas casas. Né? Esse é o melhor sinal que a gente pode ter de que as coisas estão indo bem ou que precisam de algum ajuste. Né? A confiança de que a gente está aqui para ajudar abre espaço para que quem está na fábrica sinta-se à vontade para compartilhar qualquer preocupação, por menor que seja. E é disso que a gente precisa para continuar enfrentando essa situação com sucesso, né? Então, a gente começa agora a discutir a retomada, o retorno das pessoas e que medidas serão necessárias para a gente também ter esse pessoal vindo trabalhar de forma segura e tranquila, né, confiante, de que a gente vai ter a melhor condição para poder suportar essa fase. Obrigado a todos, e a gente aí ajuda nas respostas depois. Bom, eu também agradeço a oportunidade, fico à disposição para contribuir em alguma resposta, alguma curiosidade que possa surgir. Acho que a mensagem que eu passaria é calma, vai passar, né? E eu gostaria de reforçar bastante, assim, tomem cuidado fora de suas residências, né? Precisa sair? Ok, usa máscara, se higienize, né? Tome todo o cuidado possível, né? Acho que é um momento que a gente tem que ter cautela. Quando nós falamos de empresas, as empresas estão se preparando, nós temos que nos preocupar também com as empresas menores, com lojas, supermercados, que às vezes é mais difícil se preparar, então se preocupe bastante com o distanciamento social, o uso de máscara, que vai dar tudo certo. Obrigado pela oportunidade, fica à disposição. Sérgio, você está no mudo, a gente não te escuta. De novo, desculpe. Reforçando então o Ricardo e a Vanessa, vai passar mesmo, a gente ainda não sabe quando, então ainda é o momento de encarar isso e ter resiliência, né? Mas quando passar, o que vai sobrar vão ser as transformações que essa pandemia obrigou e acelerou. Né? Tem uma frase que fala que a gente não deve desperdiçar uma crise, né, como oportunidade para aprender e transformar. Né? E reforçando o Ricardo aí e a Vanessa, a saúde das pessoas ainda é o principal. Agora que está relaxando a quarentena no estado de São Paulo, a percepção que a gente tem é de que o risco vai aumentar. Então, não é o momento de abaixar a guarda, muito pelo contrário, é o momento da gente ficar bem atento para conseguir continuar encarando isso. Tá bom? Obrigado, ótima oportunidade. Obrigada, pessoal. Só para encerrar, né, a The Lycra Company vem fazendo alguns bate-papos desse tipo com pessoas do setor e estão sendo muito interessantes. Se alguém tiver alguma sugestão de tema, estamos abertos. E eu queria fazer 2 comentários finais. O primeiro, que hoje é um dia muito importante para a nossa empresa. Em 1958, num dia 29 de maio, nós depositamos a patente do primeiro fio Lycra. Então, hoje é o nosso Company Day, né? Então, acho que todos nós aqui, os quase
500 integrantes aqui no Brasil e nas outras 7 plantas que a gente tem na América do Norte, na Europa e na Ásia. Tem muito orgulho desse dia. E eu queria comentar com vocês que, para a gente, inovação está no nosso DNA. E visto, né, que há 62 anos atrás essa patente foi depositada. E quando a gente fala de inovação, a primeira coisa que vem à cabeça é inovação em produto, mas não necessariamente. Hoje aqui com a Vanessa, com o Ricardo e com o Sérgio, a gente conseguiu ver inovação rápida, eficiente e aplicada, né, que realmente tá conseguindo fazer a transformação. Então, muito orgulho, né, de fazer parte desse grupo de pessoas. E a segunda coisa, eu concordo plenamente aí com o Ricardo e com o Sérgio, esse momento vai passar. Eu, essa semana, li uma frase que eu gostei demais, que dizia assim: se manter positivo não significa que você não vai ter dias difíceis. Dias difíceis acontecem, mas se manter positivo é acreditar que dias melhores virão. E eu realmente acredito nisso. Obrigada.